Olá, eu sou Eduardo Garcia e seja bem-vindo à parte 2 da lição 5 do Guia do Iniciante, onde a gente já finalmente terminou toda a modelagem do personagem. Como a parte da esquerda ela é igual, ela é simétrica, então a gente vai selecionar essa parte aqui do braço e da perna que a gente já fez e vai duplicar para outra parte. Então a modelagem está toda feita. Mas antes de fazer essa parte, a gente vai se adentrar um pouco mais nas configurações aqui do Blender para você entender um pouco melhor os próximos passos. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os nomes dos objetos. Você, a essa altura do campeonato, já deve ter percebido que quando eu seleciono um objeto, seja qualquer um deles, ou até mesmo uma câmera e uma lâmpada, o nome desse objeto, sim, o objeto tem um nome, cada objeto tem um nome, aparece aqui embaixo. Esse aqui é nomeado Sphere, porque eu comecei a partir de uma esfera, e cada objeto tem um nome. Esse aqui eu comecei a partir de um cubo, e o nome dele é cubo.009. 009 porque já tinha outro objeto com o nome de cubo na cena. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo e assim por diante. Os nomes dos objetos vão nos auxiliar a ter mais controle do nosso projeto. Eu posso deixar os nomes como gerados aqui pelo Blender mesmo, sem me importar muito com isso. Mas eu recomendo que você tenha um pouco mais controle sobre o seu projeto, que você nomeie os objetos propriamente. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o corpo do personagem, que atualmente está com o nome de Sphere, e vou nomeá-lo com o nome de corpo, né? Então, como eu posso fazer essa nomeação? Eu vou utilizar a barra de propriedades, né? Barra de propriedades que eu já mostrei aqui para você, que é diferente do painel propriedades que eu mostrei lá na lição sobre a interface, né? O painel propriedades é esse que é a barra de interface. E aqui tem várias seções, aqui embaixo tem uma seção chamada item, que tem o nome do objeto. Basta você escrever o novo nome do objeto aqui, no caso eu vou chamar ele de corpo, que é o corpo do personagem, e dar Enter, que agora o objeto se chama corpo. Outra forma de nomear os objetos é selecionando o objeto e procurando ele selecionado aqui no Outliner. Então eu tenho vários objetos aqui no Outliner, que eu já mostrei também na lição sobre a interface, e no caso é o Circle. Eu posso segurar Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse e escrever o novo nome do objeto. Eu vou nomear ele de ombro.L. Por que L? Porque vão ter dois objetos com esse mesmo nome, né? O ombro da esquerda e o ombro da direita. Então eu vou colocar L, que é a inicial de left, que é esquerda em inglês. Eu gosto de colocar os nomes em inglês porque computação gráfica é isso mesmo, é nome em inglês. Não tem como fugir muito disso. Então ombro.L e vou dar Enter. Então ele mudou de lugar porque aqui é organizado em ordem alfabética. Então ele foi lá para o fim, porque o O é a última letra na ordem alfanumérica aqui. Vamos selecionar o outro objeto. Eu não vou utilizar o Outliner, porque a gente vai ter que ficar procurando o objeto aqui. Eu vou utilizar a barra de propriedades mesmo e vou ter aqui na seção item. Esse aqui eu vou nomeá-lo como braço.01.L. 01 porque aqui embaixo a gente tem o braço.02.L. Vamos para o próximo, que é o cotovelo. Cotovelo.L. E eu vou fazer isso com todos os objetos, tanto do braço quanto da perna inteira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o vídeo, porque você já aprendeu como renomear os objetos. E eu vou acelerar para a parte, vou cortar para a parte, inclusive, que eu já terminei de nomear todos os objetos. Se você quiser conferir os nomes que eu coloquei, basta baixar o arquivo lá no post e verificar. Então é isso, vamos continuar aqui renomeando. E terminei finalmente de nomear todos os objetos. Todos eles agora têm nomes característicos de sua função, se é que eu posso chamar assim. E, inclusive, eu queria mostrar para você uma coisa que eu esqueci de fazer na modelagem. Sim, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui na modelagem, que é o seguinte: no braço a gente separou o braço em duas partes, que aqui é onde ele rotaciona. Mas na perna, que também tem isso, a gente esqueceu de separar essa parte. E eu fiz enquanto eu estava nomeando os objetos. Então eu separei ele em duas partes. Eu tampei o buraco aqui de cima, da parte de baixo, e tampei a parte aqui de cima também, para ficar de acordo com a nossa referência, né? Então essa foi a parte que eu esqueci da modelagem. Agora que você já aprendeu sobre nomes dos objetos, a gente vai partir para outro conceito que vai ser muito bom você aprender para fazer suas próprias modelagens, que é o ponto de pivô, ou pivot point. Quando você seleciona um objeto, você já deve ter notado essa pequena bolinha alaranjada que aparece na 3D View, né? Essa bolinha é nada mais do que o ponto de pivô, ou seja, o ponto de origem do objeto.
Quando você realiza uma rotação no modo objeto, ela é feita a partir desse pequeno ponto, dessa bolinha. E essa bolinha que é o ponto exato que você vê aqui na localização do objeto no espaço tridimensional. E como a gente vai fazer uma pose com esse personagem mais na frente, a gente vai querer posicionar melhor esse pivot point, né? Então a gente vai aprender como alterar esse ponto de origem. Vamos começar pelo corpo do personagem, onde o pivot point está logo na cabeça. Eu vou querer colocar ele no centro do objeto. Para fazer isso, eu vou utilizar uma tecla de atalho, que é uma tecla de atalho meio complicada, que é Ctrl Shift Alt C. Sim, Ctrl Shift Alt C. E você vai escolher a opção Origin to Geometry, ou seja, você vai colocar a origem no centro da geometria, né, do objeto. Então, eu vou clicar aqui e agora o ponto de origem foi para o centro do objeto. Você viu que tem outras opções, né? Deixa eu apertar de novo aqui. Tem várias outras opções. O Geometry to Origin ele faz o contrário, ele vai mover o objeto inteiro para se adequar à origem. O Origin to 3D Cursor, ele vai colocar o centro do objeto onde o cursor 3D se encontra, que a gente vai usar isso daqui a pouco. E o Origin to Center of Mass vai ficar bem parecido com o Origin to Geometry, mas ele vai utilizar alguns cálculos para calcular a massa do objeto, colocar a origem no centro de massa dele. É meio complexo isso aqui, a gente não vai utilizar muito. Então vamos começar procurando objetos que a gente precisa posicionar ele melhor. Aqui a origem está no ponto exato onde eu quero que fique, porque eu vou precisar rotacionar o braço. Esse ponto está ok. Esse aqui, perceba que o ponto está bem fora do objeto. Eu vou colocar ele no centro do objeto com Ctrl Alt Shift C, Origin to Geometry. Ele foi para o centro. Deixa eu ver como que está o punho aqui também. Eu vou colocar ele no centro também. E vamos ver como está o joelho. Vou colocar ele no centro. Ctrl Shift C, Origin to Geometry. E o calcanhar, vou colocar ele no centro também. Agora vamos para o dedo aqui, que é o ponto mais importante que a gente precisa mexer. Então perceba que a mão inteira está compartilhando um único ponto de origem, né? Então se eu rotacionar aqui a ponta do dedão, em vez de ele rotacionar apenas o dedão, ele vai rotacionar a partir do ponto de origem que era da mão, né? Antes da gente separar as pequenas partes dela. Então o que a gente vai fazer para colocar o ponto de origem onde ele deve estar? Que é exatamente aqui nesse ponto, né? Porque o dedão vai precisar girar a partir desse pivô. Então, para fazer isso, a gente vai ter que ir no modo objeto. Vamos mudar para o Viewport Shading Wireframe. Ctrl Tab para selecionar as faces. E a gente vai selecionar as faces. Eu utilizei o modo de seleção de círculo, né? Tecla C. E selecionei essas duas faces. Perceba que, ao selecionar as faces, ele já me mostra onde é o centro delas, né, que é exatamente aqui. E é aqui que eu quero posicionar o centro desse objeto inteiro. Então, para fazer isso, eu vou apertar Shift S. E aqui vai abrir umas opções de posicionamento do cursor 3D. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cursor 3D to Selected. Cursor to Selected vai colocar o cursor 3D exatamente no centro da minha seleção, né? Se eu escolher cursor to Center, ele vai para o centro da 3D View. E aqui tem outras opções. Eu posso também pegar a minha seleção e jogar no cursor 3D, ou seja, Selection to Cursor. Então aquela seleção que eu fiz vai parar, seja lá onde o cursor 3D estiver, não é isso que eu quero. O que eu quero é colocar o cursor 3D na minha seleção e veja para onde ele veio, exatamente para o centro da minha seleção. Então feito isso, eu posso até selecionar outras coisas, o cursor 3D vai permanecer ali, se eu não clicar com o botão esquerdo e colocar ele em outro lugar. Vou voltar para o modo objeto e vou apertar Ctrl Shift Alt C, escolher a opção Origin to 3D Cursor. Agora veja só, a origem do objeto, né, aquele pivot point, está exatamente onde eu selecionei para ele ficar. E quando eu rotacionar, perceba que ele vai rotacionar de maneira correta. Vamos continuar fazendo isso. Vamos fazer agora para a ponta do dedo. Vou selecionar aqui no modo Wireframe, no modo de edição. Com a tecla C, eu vou selecionar essas duas faces. Perceba que as faces são aqui na visão lateral. Ctrl Shift S, cursor to Selected. Volta para o modo objeto, Ctrl Shift Alt C, Origin to 3D Cursor. E agora quando eu movo rotaciona, né, o dedo, ele vai rotacionar exatamente do ponto que é a nova origem dele. Para garantir que eu consiga mover esses
objetos da melhor forma possível depois, quando a gente for fazer a pose do personagem, eu tenho que colocar essa origem exatamente nos pontos corretos. E é isso que eu vou fazer agora. Eu também vou cortar para a parte que eu já terminei de fazer isso com todos os objetos, né, do corpo inteiro do personagem, mas basta você baixar o arquivo para você conferir quais são essas origens, né. Então deixa eu só recapitular aqui mais uma vez. O que você precisa fazer é selecionar as faces aqui onde você quer que seja a origem. Eu vou selecionar aqui. Caso você queira que a origem seja aqui no centro, então você seleciona as outras faces, mas eu quero que ele rotacione a partir dessa articulação aqui. Então eu seleciono essas faces e vou apertar Shift S, cursor to selected, para o cursor e para aquela seleção. No modo objeto, Ctrl Shift Alt C, Origin to 3D Cursor. Então perceba que agora, quando eu rotacionar, ele vai girar a partir daquela origem. Vou cortar para a parte que eu já consertei todas as origens. Bom, origens finalizadas, e a gente vai passar para a próxima parte agora, que é configurar a hierarquia. Bom, vou explicar para você o que é a hierarquia. Digamos que eu quero rotacionar o braço inteiro do personagem, quero que ele se mexa. Mas para isso eu não quero selecionar todos os objetos todas as vezes e aplicar a rotação, né? Eu quero rotacionar aqui a partir do ombro, então eu seleciono o ombro e rotaciono. Mas a hierarquia vai fazer com que os outros objetos sigam a rotação desse ombro. Então, deixa eu mostrar para você como isso vai funcionar. Antes de mais nada, eu preciso mostrar aqui o outliner. Então, eu selecionei o ombro. Eu vou mostrar aqui no outliner que o ombro está aqui. E o próximo objeto que eu quero que seja filho dele na hierarquia, que é esse objeto nomeado como braço.01.L. Ele está aqui em cima no outliner. Então, para fazer ele ser filho do outro objeto, do ombro, eu tenho que selecionar ele primeiro, segurar Shift e selecionar o ombro depois. Eu vou apertar Ctrl P no teclado e vou escolher a opção que vai abrir aqui uma janela chamada Set Parent To, ou seja, colocar como pai de, seja mais ou menos isso, do objeto. Então, agora o objeto de baixo, que inclusive mudou a coloração, quando eu rotaciono ele, ele vai levar o objeto de cima também. Então a gente pode continuar fazendo isso. Agora, antes de mais nada, que eu mostrei para você aqui no outline que cada objeto ocupava uma posição distante uma da outra, agora quando eu seleciono o objeto de baixo, o braço, ele está dentro do ombro. Então eu posso expandir aqui com o botão mais. Ele está aqui dentro, significa que ele é um filho, né? Que ele é um filho, sofre influência do objeto pai. Então vamos fazer isso com os outros objetos para você entender um pouco do que eu estou falando. Esse aqui eu posso colocar ele como filho desse objeto ou desse, não importa muito. Então, Ctrl P, Enter para ser filho do objeto. Agora seleciono o cotovelo. Ele vai ser filho, não importa de qual objeto ele seja, mas vamos colocar aqui do ombro também. Ctrl P, Object. Agora com rotaciona ele vai junto também. O antebraço vai ser filho do cotovelo, porque eu posso rotacionar o cotovelo separadamente e eu quero que ele leve a parte de baixo inteira. Vamos ao punho, que vai ser filho do cotovelo também. Ctrl P, Enter. Vamos verificar aqui na rotação se ele está levando o objeto inteiro. Ok. A mão, a primeira parte da mão, que é a mão.01.L, que é o nome do objeto, ele vai ser filho do punho. A palma da mão vai ser filha do punho também. Ctrl P, Object. A primeira parte do dedo, ela vai ser filha da palma da mão. Então, Ctrl P, Object, por que isso? Enquanto eu rotaciono o punho, eu levo essa parte da mão. A ponta do dedo, ela vai ser filho da primeira parte do dedo. Então, vou selecionar ela e depois a outra parte do dedo, Ctrl P, Enter. Então, significa que se eu rotacionar só a primeira parte do dedo, ele vai levar a ponta do dedo também. Então, isso vai garantir que a gente faça uma pose com a mão fechada, por exemplo, depois. Então, vamos para o dedo agora, começando pela primeira parte do dedão, que vai ser filha da mão, .02, ali, Object. Agora a ponta do dedão, que vai ser filha da primeira parte do dedão, Ctrl P, Object. Então, esse é a hierarquia, né? Então, vamos ver agora como ficou aqui no outliner. No outliner, eu tenho os objetos que são pais, né? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu tenho o ombro e filhos deles, eu tenho o braço .01, que é esse, o braço .02 é esse. E tem um cotovelo que tem vários outros filhos, né? Como o antebraço e o punho que por sua vez tem outros filhos, que é a mão, que são as partes da mão, e que por sua vez tem outros filhos que são os dedos e o dedão. Agora eu vou criar esse esquema de hierarquia na perna também, né? Então vamos começar pela primeira parte aqui da perna, seleciona o quadril, Ctrl P, Object. Outra parte da perna, seleciona o quadril, Ctrl P, Object.
O joelho, que também vai ser filho do quadril, Ctrl P, Object. A canela, que vai ser filha do joelho, Ctrl P, Object. O calcanhar, que vai ser filha do joelho, Ctrl P, Object. E agora vamos para a parte do pé, que é filho do calcanhar. Todas as partes do pé, que são, acho que são 3 aqui. Filho do calcanhar. E o dedo também, filho do calcanhar. Então vamos agora ver como ficou. Você vai notar que surgiu algumas linhas, né? Essas linhas indicam essa hierarquia, né? Então, se você mover o objeto aqui, essa linha vai seguir ele, que ela vai apontar para o objeto pai. E agora, quando a gente rotaciona, por exemplo, aqui o calcanhar, ele move o pé inteiro. A gente pode rotacionar partes individuais, né? Então, a gente rotaciona o pé um pouquinho para cá, o dedão um pouco para cá, e a gente pode fazer a pose depois. Ctrl Z aqui para voltar. E ele criou o mesmo esquema de hierarquia aqui para o quadril, né? Então, se você for expandindo, vai ver os outros objetos. E agora a gente vai duplicar tudo para colocar do outro lado. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai começar pela perna. Vamos selecionar toda a perna. Você pode passar para o modo Wireframe e apertar B para fazer um Border Selection. Então, a gente selecionou toda a perna. Antes, eu vou posicionar meu cursor 3D no centro, né? Então, eu vou apertar Shift C para colocar o cursor 3D no centro. Tem um outro atalho que é o Shift S, Cursor to Center, e o cursor vai parar no centro. E eu vou utilizar esse cursor 3D como referência de centro para espelhar a perna. Então, primeiro eu vou apertar Shift D. Eu já dupliquei a perna inteira, todos os objetos de uma única vez. Eu vou apertar o botão direito para deixar no mesmo lugar. E agora eu vou realizar uma escala negativa, né? Se eu realizar uma escala de -1, S, e fazer travar no eixo X, e apertar -1, a perna vai se inverter. Você não está vendo aqui porque está sobrepondo, mas digamos que em vez do centro do objeto, eu queiro usar como pivot point o cursor 3D. Então eu vou selecionar aqui embaixo, deixa eu voltar aqui para 3D View, modo frontal. Então aqui embaixo, em pivot point, eu posso alterar ele. Por padrão veio o media point, que é o ponto médio entre a seleção dos objetos. Mas eu vou colocar cursor 3D. Então perceba que até agora as setas mudaram de lugar. Apertar S, travar no eixo X e realizar uma escala de -1 aqui no teclado numérico mesmo. E perceba que ele espelhou todo o objeto. Eu vou apertar Enter e agora a gente tem as duas pernas do personagem. Agora a gente vai repetir o processo para mão, né, para o braço. Então primeiro vamos selecionar ele inteiro. Vamos para o modo Wireframe, B, fazer um Border Selection mesmo. A seta ainda está aqui no centro, mas antes de duplicar, eu vou posicionar ele aqui no lugar que ele deve estar. Não importa se ele sobrepor a perna, isso a gente vai corrigir depois. Eu só quero garantir que o objeto está no lugar correto, para na hora que eu espelhar, ele fique na posição correta mesmo. Então, na visão frontal eu vou posicionar ele na visão correta, na visão lateral também, porque ele está lá atrás, né, onde a gente modelou ele. Então, mover ele um pouco para cá. A gente vai deixar ele aqui, não vamos desfazer a seleção. O que eu vou fazer agora, deixa eu arrastar essa janela um pouco para o lado para você ver melhor. Vou apertar Shift D, duplicou ele, botão direito para deixar no mesmo lugar. Agora eu vou realizar uma escala no eixo X novamente, com o pivot point marcado como cursor 3D. E o cursor 3D no centro de tudo, com Shift C, cursor to center. Então, vou apertar S, X, -1. E o braço do robô foi para o outro lado. Agora vamos avaliar o que a gente fez aqui. Então vou abrir aqui a barra de novo, a janela de novo, né, o painel, barra, janela, painel. Diminuir aqui um pouco o zoom, aqui também. Apertar 1 e vou rotacionar o braço. Lembre-se que você está, ou eu estou, né, com o pivot point marcado como cursor 3D. A gente vai voltar para o modo padrão, que é o medium point, que é o ponto médio. Que no caso é a origem, né, e vamos rotacionar aqui o braço um pouquinho. E o do outro também. E isso conclui a nossa modelagem. Vamos agora ver aqui no modo 3D, deixa eu esconder essa barra de novo, né? Isso conclui toda a modelagem do personagem. A gente já fez ele inteiro. A gente pode, inclusive, agora, você é livre para fazer uma pose, né, dele. Porque a gente já organizou toda a hierarquia de objetos. Então, por exemplo, se eu quiser arrastar essa perna mover essa perna um pouco para trás, eu vou fazer uma rotação no eixo X. Vou apertar RX, rotacionar ela no eixo X. Rotacionar o joelho um pouco mais no eixo X, RX.
o calcanhar também no eixo X, a ponta do pé no eixo X também. E com isso a gente consegue fazer uma pose inteira. Agora eu vou mostrar para você um outro exemplo. Aqui, se eu rotacionar ele no eixo X, eu vou apertar RX, ele não é rotacionado corretamente, né? Ele perde um pouco esse alinhamento. Agora eu quero mostrar para você outras formas de orientação na hora da transformação, né? Aqui eu tenho os eixos globais, que são o eixo da 3D View, né? Que é X, Y e Z. Mas cada objeto tem seu próprio eixo local, né? Como ele está inclinado, então é natural que o eixo X dele seja nessa direção e não nessa direção, né? Então deixa eu mostrar para você aqui embaixo, onde está escrito global, em Transform Orientation, eu vou mudar para local. Então perceba que agora os objetos, quando eu seleciono eles mostram a orientação local deles, né? Eu posso rotacionar a partir desses eixos. Então como eu faço isso? Então eu vou apertar R, X, ele travou ainda no eixo global, né? Mas se eu apertar X duas vezes, né? Mais uma vez, ele agora vai rotacionar na orientação local. Então posso fazer isso para objetos que estão inclinados. Inclusive posso voltar aqui para local. Isso aqui só serve para a gente visualizar aqui na 3D View, né? Então R, X, X duas vezes. Aqui eu quero fazer no eixo Z, né? R, Z, Z duas vezes, ele vai rotacionar nessa direção. Deixa eu ver aqui, como eu falei que só serve para ver, né? Aqui é no eixo Y, né? Inclusive, então R, Y, Y, e agora eu rotaciono no eixo local dele. Bom, essa parte da lição 5 foi bem complexa, né? Que a gente mostrei vários conceitos novos para você, que foram os nomes dos objetos, o ponto de pivô, né? O ponto origem, que é essa bolinha laranjada, que serve para você rotacionar os objetos a partir dela, ou escalonar os objetos a partir dela também. Posso escalonar ele e vou utilizar o ponto de origem como referência. Mostrei para você a hierarquia, que serve para você mover um objeto e levar outros com ele. Depois a gente duplicou a parte da esquerda do robô para a parte da direita. Inclusive a gente não corrigiu os nomes do outro lado, né, que está como ombro.l.001, e o correto seria ombro.r. Eu vou corrigir os nomes dos arquivos antes da gente passar para a lição 6, né? Na lição 6 o arquivo que você vai baixar já vai estar com os nomes corretos. E a gente aprendeu a utilizar outras formas de Transform Orientation, que no caso foi a local, né? Aqui tem várias outras que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai mexendo, né? Nos tutoriais, às vezes eu uso uma ou outra, mas hoje a gente aprendeu o local e global, né? Global que é o da 3D View, o eixo normal, e a global que utiliza a posição do objeto, né? Local, inclusive, que utiliza a posição do objeto. A gente vai passar para a próxima lição, que é a lição sobre modificadores, onde a gente vai refinar ainda mais essa modelagem que a gente acabou de fazer. Se você ficou com alguma dúvida, deixou algo passar, vai estar no post. Eu sempre coloco conteúdo adicional no post. Então, se você viu esse guia inteirinho apenas no YouTube, você perdeu bastante informação, né? Eu recomendo que você vá até no post e veja mais conteúdo lá. O link para o post está aqui embaixo na descrição. Então, espero que este tutorial tenha sido útil para você e vejo você na próxima lição.